O relatório sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. É a primeira vez que o texto da LDO vai trazer um limite para as despesas de acordo com o teto de gastos públicos. A Comissão Mista de Orçamentos aprovou o parecer do relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Marcos Pestana. A LDO orienta a elaboração e a execução do orçamento de 2018. O relatório da comissão está em votação na sessão do Congresso Nacional. Segundo a Constituição, os deputados e senadores só podem sair em recesso parlamentar do meio do ano depois de aprovarem o orçamento. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade, porque dessa vez nós temos um fator inovador para a elaboração da peça orçamentária, que é a PEC dos gastos públicos. Nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Logo, isso é um desafio para todos nós, é a primeira vez que isso vai acontecer, nós temos que encontrar uma solução, é para isso que a Comissão Mista de Orçamento existe e eu tenho certeza absoluta que o cronograma será mantido e nós vamos aprovar a LDO dentro do cronograma e do prazo regimental estabelecido pelo Congresso Nacional. Em meio às dificuldades financeiras enfrentadas pelo país, pela primeira vez, a LDO vai trazer um limite para as despesas do governo, de acordo com as regras estipuladas pela emenda constitucional do teto de gastos públicos. Eu procurei ser extremamente rigoroso para refletir esse novo tempo no Brasil. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que não pode gastar mais do que tem indefinidamente. A dívida vai virando uma bola de neve, ela se torna impagável, os juros cada vez maiores e os prazos cada vez menores. William, a LDO para o ano que vem, prevendo o teto de gastos com esse enxugamento da máquina para evitar o aumento de gastos, mas é interessante porque existe a previsão de rombo, de novo, como existia para este ano, e o governo teve até que segurar mais investimento para não ultrapassar os 139 bilhões, mas você estava me contando que está garantido ali o superávit primário, que serve para o pagamento de juros. Exatamente, o superávit primário dentro do orçamento da LDO, que está sendo proposta e votada, já está ali contemplando isso tudo, né? E o que acontece também é anunciar 12 bilhões em relação ao orçamento de 3 trilhões, se for ver, é um valor relativamente pequeno. E tem um outro aspecto também que mostra que o discurso de posse do presidente Temer para a atitude dele hoje não está batendo, porque ele mostrou uma situação em que o mercado tomaria conta e caminharia sozinho. Ou seja, como o mercado não está confiando nas atitudes, o Estado está tendo que atuar, o que já é uma verdade no mundo inteiro. Isso aí não tem como se desenvolver uma ação econômica sem a ação do Estado, né? E o livre comércio ele tem um certo limite, mas quando tem queda, tem que ter o Estado para poder desenvolver isso daí. Então, o que se vê é uma situação na qual ainda vamos ficar um alto valor destinado ao mercado financeiro, ao pagamento de juros da dívida. Se fala tanto nessa situação que qualquer um pode saber que não se pode gastar mais do que se recebe. É uma questão minimalista, né, digamos assim, porque uma questão é você não gastar mais, a questão é ter a qualidade da sua dívida sendo verificada. Porque muitas vezes eu posso, numa situação, pagar uns juros de um boleto que eu atrasei acima do que está sendo determinado pela lei, e é isso que a gente faz com relação ao nosso orçamento quando a gente faz o pagamento de juros da dívida, né? Então, ainda ficamos numa situação, dependendo muito da situação financeira, pouco destinado para os recursos, para o orçamento fiscal, que é o que faz destinar realmente, e esses 12 bilhões são importantes, mas ainda é muito pequeno em relação àquilo que precisamos e o que podemos, se de fato a gente começar a pensar o que precisamos. Eu ia até puxar isso contigo, porque foi antes dessa matéria, a gente falou sobre os 12 bilhões que o governo anunciou para infraestrutura, que você já comentou aqui várias vezes, que a gente tem vários gargalos na nossa infraestrutura que inclusive seguram o próprio avanço do Brasil, né? Com questão de portos, de estradas, de aeroportos, de malha ferroviária, mas você acha que esses 12 bilhões ainda são ínfimos perto do que a gente precisa? São pouquíssimos, porque só para a gente poder pensar uma situação, a questão do saneamento básico no Brasil, 40% das famílias no Brasil não tem um saneamento básico adequado. Ou seja, com o investimento de infraestrutura em saneamento básico, poderia ser economizado em outras situações, como, por exemplo, expansão de epidemias. De saúde, doenças, né? de saúde. Inclusive, nessa semana, a gente deu aqui no jornal, inclusive, a informação de que há várias empresas internacionais interessadas neste setor específico no Brasil, em investir na área de saneamento.
Exatamente, porque é um mercado interessantíssimo, né? A pena que são empresas estrangeiras que investirão e não mais as brasileiras que vão desenvolver essa atividade. Obviamente, que na verdade não estão fazendo, William. Não estão fazendo por questões de todo esse lamaçal que a gente vê aí, porque é uma obra de infraestrutura, Odebrecht, OAS e tudo mais, porque o nosso sistema político, o nosso sistema de crescimento também é totalmente contaminado por essa corrupção. Então, o que acontece? A pergunta é, será que as empresas que virão lá de fora são totalmente honestas? Não tem uma corrupção lá também? Como é que vai ser essa licitação? Isso tudo é um acompanhamento que nós temos que fazer. Porque se pegarmos algumas empresas internacionais, tem os mesmos escândalos que as empresas brasileiras tiveram. Então, nós temos que mudar o comportamento e uma reforma política, uma reforma na gestão do orçamento público é fundamental para poder garantir que não vai ter mais esses casos. Sim.